Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do módulo Os 5 estágios do trader profissional. Você pode estar colocando isso aqui para o investidor também. E nessa primeira aula, eu quero passar uma visão para vocês no contexto geral do que a maioria, quando entra no mercado financeiro, comete de erro. E preste atenção, 90% das pessoas desistem do mercado nesse primeiro estágio. Então, já estou te dizendo, não é fácil, é bem difícil. Então, eu quero encurtar esse processo de estudo e eu quero já passar algumas dicas para vocês para não ficar nesse primeiro estágio. E preste atenção, nenhum trader e nenhum investidor que eu conheço não conseguiu chegar no nível que está hoje sem passar por esse processo. Então todo mundo vai ter que passar. Ah, mas o A, o B, o C e o D não passou. Ok, eu passei. E não só passei, mas como algumas dicas que eu estou comentando aqui são dicas de erros que eu cometi e parei de fazer, e os acertos que eu vi no decorrer do processo eu comecei a replicar. Então presta muita atenção no que eu vou comentar com vocês, ok? Então vamos lá. Os 5 estágios do trader profissional. Primeiro estágio, incompetência inconsciente. Entenda. Vamos lá. Você sabe como a maioria das pessoas começa no mercado financeiro? Uma pergunta. No estágio chamado incompetência consciente, é quando a pessoa chega empolgada, cheia de expectativa, achando que vai ganhar dinheiro rápido e fácil, olha para o gráfico e pensa: é só subir ou descer. Como isso pode ser difícil? Mas aí que mora o erro. Essa confiança sem conhecimento é uma armadilha que pega quase todo mundo. E presta atenção aqui agora. Presta atenção. Naturalmente, quando a pessoa entra para aprender mercado futuros comigo, os primeiros módulos que ela vão é justamente a parte do dinheiro. Elas não vão para a parte do conhecimento. Então aqui, ó, eu consigo ter uma estatística, a galera ela já vem para cá, para esse módulo. Resumo de day trade. Então ele pega, olha o vídeo, caramba, resumo de day trade de 15 mil a 16 mil em 4 dias? Como é que ele fez isso? E vem e fica olhando todas essas operações minhas. Só que preste atenção, pessoal. Para eu chegar nesse resumo aqui, mostrando para vocês, eu precisei estudar e analisar mercado mais ou menos por 1 ano e meio, quase 2 anos. Então aqui, ó, eu tenho um resumo de day trade de janeiro de 2024 com R$ 4.200. E em janeiro de 2025, o mercado ele estava bom, eu aumentei a grana de 15 mil reais, eu fui para 115 mil. Então, preste atenção, não cometa esse erro. Chega e começa a trabalhar na parte do processo. Então, certo, a partir do momento que você viu esses 5 estágios, você chega no estágio 2 e o estágio 3, o módulo correto para você começar a ver não é o resumo de day trade, e sim, preste atenção, é como fechar o mês positivo. Aqui está toda a minha rotina que eu faço diariamente. E é isso aqui que você precisa fazer de rotina. Preste atenção, são mais ou menos 8 a 9 vídeos. E esses 8 a 9 vídeos eu consigo fazer ele hoje em 3 a 4 minutos essa rotina. Então vamos focar na rotina, vamos focar nos erros, para depois prestar atenção. A consequência vai ser o resultado, vai ser sobrar dinheiro. E não só sobrar dinheiro, mas vai ser você parar de perder grana. Porque a primeira coisa que o trader ele precisa fazer de uma forma correta é parar de perder dinheiro. Porque infelizmente no mercado financeiro o dinheiro é a nossa ferramenta de trabalho. Então dinheiro no banco para mim é para pagar conta e dinheiro na corretora é minha ferramenta de trabalho. Só que o pessoal, ele não faz isso de uma forma correta, ele não faz isso de uma forma profissional. Então eu já estou falando para você nesse estágio que você vai fazer de errado. Então começa a parar a partir de hoje. Continuando, vamos lá. A verdade é que o iniciante nem sabe o quanto ainda não sabe. Ele entra no mercado como se fosse brincar. Horrível, não pode fazer isso. Sem estudo, sem plano, sem preparo emocional. E colocando mais um esclarecimento aqui em relação a isso, pessoal. Se você faz errado com US$ 10, você vai fazer errado com 1.000, com 10 mil, com 50 mil, com 1 milhão. Então faça certo com US$ 10, com um valor pequeno, porque daí assim você vai fazer certo com valores maiores, tá bom? Só que está pisando num campo minado, achando que é uma festa.
Preste atenção nessa frase. Por isso, a maioria nunca sai dessa fase. 90% das pessoas travam aqui. O iniciante coloca o dinheiro na conta e já começa a operar no impulso. Usa valores altos, entra alavancado e nem entende os riscos que está assumindo. E o pior, se dá sorte no início, ganha alguma coisa, acredita que já dominou o jogo, que já é o bichão. Mas é aí que o mercado cobra. Quando perde, tenta recuperar no desespero, se arrisca e ainda mais entra num ciclo frustrante. Infelizmente, muitos desistem nessa fase achando que o problema é o mercado, mas na verdade nunca souberam que estavam fazendo. Então, pessoal, esse primeiro estágio, ele é bem delicado, porque muitos de vocês acham que em questão de 10, 20 dias vão começar a fazer esses resultados, ou não só esses, mas superiores também, né? Porque cada um tem uma regra, cada um tem uma rotina e cada um sabe ali o que precisa mensalmente. Mas esse primeiro estágio, você vai ter que ser muito disciplinado em relação à sua rotina, porque você basicamente vai ter que mudar tudo em relação ao que você entende de mercado se você continuar fazendo esses erros. Então, é muito melhor quando uma pessoa não entende nada de mercado e já começa fazendo da forma correta, como eu explico, como eu ensino, do que uma pessoa que já perdeu muita grana. Então é difícil para ela mudar, ela começar a seguir essas regras. Mas infelizmente foi assim que eu aprendi, foi assim que eu fiz e deu certo para mim, tá bom? Agora vamos lá, os principais erros do iniciante. Preste atenção. É bem importante isso aqui. Vamos lá. Bom, a maioria dos iniciantes entra no mercado como se fosse um jogo de adivinhação. Opera com base em palpites, seguindo o que está bombando nas redes, sem nenhum processo claro de decisão. Não tem plano, não tem método, apenas acha que estão no controle e o mais grave, não reconhece que não sabem o que estão fazendo. Isso é muito importante, pessoal. Vamos lá, erro 2. Abrem o gráfico, começa a clicar, compra porque parece barato, vende porque acha que está subindo demais, tudo no impulso. Zero gerenciamento de risco, zero estratégia, só pensa no lucro e ignora completamente o risco. Não aceita perder e nem cogita usar um stop. Quando o mercado vira contra, seguram a operação na esperança de que vai voltar e acabam travados ou perdem tudo. Erro 3. Se vocês não quebram nessa fase, é por sorte, mas a maioria não tem essa sorte. Desistem antes de evoluir, porque percebem que o mercado é muito difícil do que se pensam, ou porque já perderam tudo que tinham tentando adivinhar o próximo movimento. Então, pessoal, como fechar o mês positivo, eu passo e comento a vocês todo o passo a passo que você aí do outro lado precisa fazer para não parar aqui nesse primeiro estágio. Então você precisa ver o que está fazendo de certo, replica, e o que está fazendo de errado tem que parar. Ah, mas é só $10, o stopzinho aqui, vamos brincar. Fiz a meta de manhã, vamos de tarde fazer uma operação só para ver como é que o mercado tá. Não, tem que ser disciplinado, tem que seguir a regra. Na minha folha, a regra ela é o seguinte: eu posso fazer 4 operações no dia, mas se eu já tomei 2 stops naquele dia, eu paro. Mas eu paro de não olhar mercado e só volto no outro dia. Por quê? Quando eu tomei 2 stop nas últimas vezes que eu continuei, eu tomei o terceiro, tomei o quarto. Quando eu me limito a perder um dinheiro para buscar o dobro ou o triplo, quando eu quebrei essa regra, eu perdi 3, 4, 5 vezes o valor que eu investi. Então, os 5 estágios do trader, esse primeiro, ele é mais difícil, ele é mais complicado. Senta hoje, analisa o que você está fazendo de certo, analisa o que você está fazendo de errado, principalmente essas coisas que eu estou comentando com vocês, e a partir desse momento, anota tudo, vê certinho, e daí você vai para o segundo estágio. Mas enquanto você não entendeu o que você está fazendo de certo e errado, não é interessante você ir para o estágio 2. Porque o estágio 2 ele é um complemento do estágio 1. O estágio 3 você já precisa estar muito habilidoso no estágio 2. O 4, mesma coisa. E o quinto, daí você chegando nesse estágio, você não precisa mais de mim. Você já está andando com as suas próprias pernas, tá? Então, preste atenção, pessoal. É sério.
é muito importante essa aula aqui. Eu quero muito que vocês façam isso aqui como profissão. Ou não precisa nem ser profissão. Pode fazer isso aqui como uma alternativa de renda. Mas esse estágio aqui, ele é doloroso, ele é difícil. Mas, novamente, todos os traders que eu conheço passaram por ele. E, novamente, eu também passei. E fiz tudo isso de errado. Estou comentando com vocês para parar de fazer isso aqui hoje, tá bom? Muito obrigado pela tua presença e até a próxima aula.